Oi, sou Isabela Martins, bióloga e empreendedora. Sou sócia na empresa artedecoração.eco. O nosso objetivo é o desenvolvimento socioambiental aqui, em nossa região, na zona oeste do Rio de Janeiro. E é aqui, nessa área de Mata Atlântica preservada e meio urbano, que através de diversos projetos, construímos e partilhamos conhecimento voltados ao bem-estar e à sustentabilidade. Meu nome é Wagner, sou gestor ambiental e nesse momento convidamos vocês para conhecer um pouco do nosso trabalho. A intervenção do homem para manter um modelo de vida totalmente insustentável, que beneficia a poucos e sacrifica a vida, tem adoecido o planeta e ao próprio homem. É preciso mudar, precisamos de novos modelos de vida. Para isso, apresentamos possibilidades, com meta no bem viver, seguindo os princípios e a ética da permacultura. Aplicação de conhecimento e tecnologia, como captação e armazenamento de água de chuva. Saneamento ecológico com separação e tratamento de águas negras e cinzas. Investimento em capacitação em energias renováveis, com foco em energia solar, através de diversos equipamentos. Hidroponia e piscicultura familiar. Produção de sementes e cultivo de orgânicos. Circuito eco-radical, com integração homem-natureza através do esporte. Essa integração também se dá através do circuito ecopedagógico, onde projetos de pesquisa e visitas guiadas a grupos e instituições de ensino geram conhecimento. Sem descuidar da preservação e do manejo agroflorestal. Artedecoração.eco. Bem-estar e conhecimento. Um caminho para o bem viver. Voltamos. Então, foi só uma pequena apresentação do trabalho nosso enquanto Artedecoração.eco. E aqui a gente vai falar sobre o avanço da tecnologia na preservação do meio ambiente. O nosso trabalho, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, nós temos diversas atividades e muitas delas envolvem tecnologia. Algumas tecnologias mais atuais, como a energia fotovoltaica, energia solar, e outras tecnologias ancestrais, como biodigestor, saneamento ecológico através da bacia de evapotranspiração, bioconstrução. Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas nesse tempinho que a gente tem aí com vocês. Vou passar a bola aqui para a Isabela, para ela se apresentar. Embora vocês tenham visto no vídeo, que é bem curtinho, a gente se apresentou rapidinho lá no vídeo, mas aqui a gente vai poder se apresentar melhor. Oi, boa tarde. Obrigada, Wagner. Bom, sou Isabela Martins, bióloga, também aluna da UESO, de mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. E através do mestrado eu venho desenvolvendo o meu projeto de energia solar, tentando buscar um mecanismo, talvez, de reduzir, esse valor que ainda é muito alto para a maioria da população. Mas é uma tecnologia que tende a ser o futuro realmente, porque o sol está basicamente todos os dias, independente se está nublado. Então a gente tem a disponibilidade de utilizar esse mecanismo. Além disso, a gente vem trazendo os novos desafios dessa tecnologia. Quando a gente fala em preservação, normalmente você pensa que você vai deixar intacta. Só que para você preservar, você precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa estudar. Hoje, a tecnologia vem para nos ajudar nessa parte. O estudo que a gente busca fazer, normalmente os biólogos chamam de geolocalização. Através desse processo de geolocalização, a gente está falando de drone, a gente está falando de QR Code, todos os mecanismos que a gente usa normalmente no nosso dia a dia. Quando a gente fala em parte primordial de você utilizar ali um drone, você está falando que ele vai mapear uma área. Ele pode simplesmente estudar aquela área que é difícil acesso para um pesquisador, por ser alta ou demandar uma necessidade de custo muito maior. E o drone, ele faz isso em poucas horas. Uma área gigante, ele consegue mapear e trazer as informações, tanto ali como georreferenciamento mesmo,
ou através de imagens que vão ser utilizadas para um banco, né? A gente normalmente, quando utiliza, a gente utiliza o satélite. Então, o drone facilita muito mais a nossa vida, poder acompanhar e ver como é que está o procedimento. Não só na parte de fauna, quanto na parte de flora. A gente vai passar um videozinho que foi falando sobre... foi uma reportagem, né, que fizeram falando sobre o Jardim Botânico. E eles estão usando a tecnologia, né, já dentro do Jardim Botânico para coletar, né, e ter as imagens, até mesmo material para dentro do Jardim Botânico. Os do Jardim Botânico ganharam um aliado nos estudos da fauna e flora do parque. Mariana Bispo, é você. Um visual que do alto dispensa comentários. O Jardim Botânico é o local de estudo de muitos pesquisadores. São 54 hectares de área cultivada que abriga coleções raras de bromélias e orquídeas, além de árvores centenárias e plantas exóticas. E a mais nova descoberta é que a tecnologia pode aperfeiçoar ainda mais os estudos da fauna e flora do local. O uso de drones está sendo aplicado para auxiliar as pesquisas botânicas. O Parque do Jardim Botânico tem árvores que ultrapassam os 30 metros de altura. E o uso do drone permite que pesquisadores estudem tudo que tem lá em cima, na copa das árvores, local que antes só era possível enxergar por meio de um binóculo. E algumas dessas árvores, elas costumam florescer somente na copa das árvores. Então, abaixo dela, a 25 metros, você não consegue observar direito se as flores já estão expostas, se os frutos já estão se desenvolvendo. Então, com o uso do drone, fazendo uma viagem por cima das copas, você consegue fazer essa observação de uma maneira mais eficaz. O mercado de drones só cresce no Brasil e no mundo. O aparelho já é usado até por equipes de segurança para monitorar ambientes. Pesquisa e manutenção da fauna e da flora realmente é um setor novo, mas mesmo assim a aplicação do drone é perfeita para essa área. A gente tem uma imagem em altíssima resolução, o equipamento hoje tem uma resolução, além da resolução, uma precisão de voo perfeita. Mas não é qualquer pessoa que pode manusear esse veículo aéreo. Para a utilização, tem uma série de normas, que nem um carro. Você não vai poder sobrevoar ou pilotar o equipamento, né, de forma arbitrária. Adquirir o equipamento, esse equipamento tem uma série de regras que têm que ser seguidas. A ferramenta ainda está sendo aplicada no setor da biologia, mas a expectativa é que essa atividade atinja voos mais altos, ajudando, sobretudo, a preservar o meio ambiente. A nossa intenção é levar esse equipamento para fora do Jardim Botânico, para as pesquisas que a gente faz extra-jardim. Em áreas, por exemplo, em áreas de unidades de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas, onde a gente consegue fazer uma visualização, um estudo melhor da vegetação visto de cima. Você de cima tem noção do que é mata e onde essa mata para e entra um pasto, por exemplo, para saber até que ponto esse pasto está invadindo ou ela está sendo degradada visto de cima. E complementando um pouco esse vídeo, a gente ainda pode falar que o drone ele pode ser um aliado contra o desmatamento, né? Também contra a pastagem, né? Então, quando você tem o drone, você pode fazer uma varredura. E a varredura ela não serve somente para você ver se a mata está preservada, mas se está acontecendo alguma coisa. Só especificando da questão da pastagem, que a gente fala, no caso, é o uso ilegal da terra para pastagem, né, para criação de gado. Que a gente vê aqui na questão da grilagem, muito ocorrendo lá na região amazônica, né, desmatamento, para depois ser utilizada a terra para grilagem, posterior pecuária ilegal. Nesse caso, o uso não só dos drones, né, mas também para pensar em relação a satélites, né, o próprio INPE usa a rede de satélites para poder ver onde está tendo desmatamento, onde está tendo queimada. E essa parte é uma parte importante, mas normalmente o dono, por exemplo, de terra, ele não tem como fazer esse acompanhamento ali 100%, igual o INPE, né? Então, ele tem uma dificuldade maior de preservar a área na qual ele está tentando resguardar. Então, utilizando o drone,
ele consegue fazer essa varredura. Se descobrir alguma coisa, ele consegue chamar um órgão responsável, né? Que ali vai ter imagens correspondentes, o momento exato quando começou, e o tempo ele diminui, né? Porque se você faz isso 2 vezes na semana, você consegue saber quais áreas estão sendo afetadas, o amadurecimento de espécies, né? Então, é um processo que veio realmente para auxiliar. Saber usar é necessário, mas também veio para ajudar. A tecnologia, ela está aí para ser usada. Vamos usar da maneira correta, né? Então, é uma ferramenta, né, para ser usada. No caso do drone, deixa eu só te perguntar. Tem como ele ser programado através de inteligência artificial mesmo, aplicativos para outras coisas, como dispersão de sementes? Esse monitoramento também, né? Sim, ele entra muito nessa parte. Tem alguns drones que já estão adaptados para carregar sementes, né? Então, ele já faz essa dispersão. Tem lugares que eles estão conseguindo fazer o reflorestamento através de sementes que são jogadas por drones, porque são vales e normalmente o ser humano não consegue chegar com muda, ou então essas mudas morreriam ali sem cuidado. Então o drone ele faz todo o acompanhamento dessas sementes, vê se as mudas estão desenvolvendo, né, e vai ali por leitores e faz o acompanhamento desses dados. E aí você consegue, além disso, tem alguns drones maiores que já conseguem até mesmo carregar água, se for o caso, né? Então você consegue programar ele, montar para a necessidade adequada ao que você precisa. Se você precisa só para o monitoramento, você compra um adequado para monitoramento, que vai ter 2, 3 baterias ali para ficar no ar por mais ou menos 5 horas. Se você vai fazer dispersão de semente, porque ele precisa ir e retornar, tem que ser um pouco maior, com uma bateria mais extensa, ou até mesmo recarregável à fotovoltaica, né? Então, são tecnologias que estão vindo realmente, estão abrindo caminho para nos ajudar a preservar o que a gente mais ama. A tecnologia sempre veio para facilitar, né, para otimizar a vida do homem, né? O problema é o mau uso que se faz da tecnologia, né? A gente vai evoluindo, né? E com isso vem toda a questão da inovação, só que infelizmente o homem utiliza de forma ruim. E até se pensava muito falando na época da Revolução Industrial, poxa, agora com as máquinas o homem vai poder trabalhar menos, né? Ele ter lá o seu ganha-pão, mas ele vai trabalhar menos horas, porque a máquina veio para facilitar isso. Aí veio o dono da máquina e pensou, poxa, uma máquina faz trabalho de 10 homens, eu mantenho um e mando 9 embora. Infelizmente, é o que a gente está falando, a questão do mau uso da tecnologia. A própria energia nuclear veio para facilitar, né? Você tem um núcleo, uma coisa de energia condensada para manter cidades, né? Que ele pode ter energia limitada. Só que aí vem um homem transformando numa bomba. A gente tem que pensar muito nisso, no que a gente tem feito com o conhecimento que a gente tem adquirido ao longo do tempo. E parte dessa observância da natureza. A gente para pensar que a tecnologia existe desde sempre, e boa parte dela veio a partir da observância mesmo, observando a natureza, vendo como ela se comporta, como a natureza em si desenvolveu a sua própria tecnologia, né? Vou colocar assim, o meio ambiente ele tem todo um jeito mesmo de trabalhar que foi adquirido há milhões e milhões de anos, né? Está tudo ali conectado, tudo ali, como se fossem várias engrenagens que funcionam muito bem. Você tira uma peça, dá um problema no sistema todo, né? A gente está vendo isso acontecer agora com a questão do aquecimento global, né? Por conta de algumas peças que você tira, aí desregula todo o resto, que é o que a gente discute em relação a como que era o clima há 40 anos atrás e como ele está hoje. Como ele será daqui a 40 anos, né, se não fizer nada. Sim, A gente está desmatando muito, perdendo muita área de floresta e com isso está mexendo muito no clima, né? A gente fala muito da questão do reflorestamento, porque falou agora com os drones para ajudar, com a tecnologia para auxiliar. E para quem não tem o poder aquisitivo, né, vamos colocar assim, para adquirir drones para pesquisa, né? Ou simplesmente para manejo florestal, né?
replantio ou dispersão de semente, aí você tem também outras formas de fazer isso de uma forma mais simples. Porque a tecnologia, como você falou lá no início, existe desde sempre, né? O homem maneja a agricultura há muito tempo, né? Só a partir de agora que veio essa questão do maquinário, a partir da Revolução Industrial. E a gente já dominava a agricultura. Quando a gente fala da questão da agricultura, e toda a tecnologia que você tem hoje em dia para facilitar, mas você pensa que tem todo um conhecimento ancestral que já fazia com que você conseguisse ter alimento suficiente para a população. E isso existe através da agroecologia, né? É uma tecnologia que foi desenvolvida há milhões de anos. Os índios já aplicavam aqui na Terra, né? Quando o europeu chegou, o índio já dominava a agricultura. Então, isso é tecnologia. As nações indígenas que aqui habitavam tinham arquitetura, todo um esquema social desenvolvido, ou seja, toda uma tecnologia já adaptada para a área, ou seja, viviam em consonância com o meio ambiente sem deturpá-lo ou depredá-lo, né? Só que isso vem mudando com o tempo e, infelizmente, a gente está vendo o mau uso das tecnologias. A gente tem que agora retomar esse conhecimento, não só o conhecimento ancestral, mas essa essência de viver em consonância com o meio ambiente. Então, essa tecnologia que veio para somar, como os drones, satélites, tem que ser utilizada da melhor forma possível. Não adianta, é um ferramental jogado fora. É um conhecimento que foi adquirido e jogado fora. Então, o homem tem que fazer bom uso do conhecimento que adquiriu, da tecnologia que ele vem desenvolvendo. E a gente também estava falando muito na região que a gente trabalha, na Reserva da Prata, onde envolve esses projetos de vídeo, em relação ao QR Code, né, que todo mundo usa agora para várias coisas. Isabela tinha dado a ideia de usar para a gente colocar nas árvores para identificar, né? Você coloca ali o QR Code, como é que funciona isso, Isabela? Me explica, porque às vezes eu me perco realmente. Em relação a esse negócio de tecnologia, essa parte de QR Code me atrapalha todo. Então, o QR Code, ele basicamente é um símbolo, né, que é único. Então, é como se fosse uma chave de identificação, né? A gente já tem as chaves de identificação, principalmente para a botânica, que é a parte voltada para a identificação. O nome científico já é mundial. Mas a tecnologia vem sempre para melhorar. E com o QR Code, a pessoa só colocando ali o celular próximo à árvore, ela já vai saber basicamente todas as informações primordiais daquela árvore. Vai conhecer quando foi plantada, quanto tempo, o tipo de espécie. Então, você tem toda a parte de descrição automatizada, né, feita dentro do computador, tudo armazenado. Esse banco de dados passa a ser monitorado por acesso também. Cada vez que a pessoa clica ali para saber o QR Code, a gente vai conseguir acompanhar, saber quem se interessou por qual árvore. Então, você sabe também, principalmente agora com as redes sociais, aonde está dando mais lead, né? Então, a gente consegue fazer esse monitoramento, né? Então, chega a ser engraçado, mas para as crianças é uma maneira da gente chamar elas, né, para essa nova tecnologia que elas brincam já, mas que a gente ainda não aprendeu a dominar totalmente, mas que elas já venham e tragam para um fim, né, mais voltado para a preservação. Porque se elas vão guardar aquele QR Code com elas, sabendo que foi da árvore, que elas plantaram, poder acompanhar o desenvolvimento, né? Porque o QR Code, ele também é um banco de dados, ele te dá mais ou menos um tamanho, ele tem uma proporção. Tem até hoje alguns outros robozinhos que estão sendo feitos até para recolher ali material mesmo, pegar esses dados e botar dentro do QR Code, que eu acho fantástico. Então, vem para aprimorar, né? Porque coisa que a gente passaria, porque nunca a gente tem como passar tudo. Dentro de uma visita botânica, você passa por dezenas de palmeiras, dezenas de bromélias, mas cada uma tem uma peculiaridade, tem uma coisa diferente. Só que a pessoa que está ali fazendo a visita, ela não consegue acompanhar tudo. Então, com o QR Code, ela consegue guardar as informações, voltar de novo, entender melhor, se identificar com aquela espécie.
E isso não está só voltado para a parte de botânica. Você pode utilizar na sua vida, né, para identificação de outros animais, né? A gente usava muito a anilha, né? A parte do IBAMA usa anilha e microchip, né? Mas o QR Code, dentro do microchip, a pessoa já tem todo ali um novo processo tecnológico envolvendo naquele animal. Você consegue fazer, além do monitoramento desses dados, o acompanhamento ele é quase mundial, né? Então, o animal que se desloca por grandes localidades, ele já vai passando as informações de QR Code para QR Code. Isso demoraria bem menos do que papel e caneta, né? No mundo, principalmente das pessoas que fazem pesquisa de campo. Então, é bem interessante essa parte, né, de QR Code. Mas, voltando um pouquinho, quando a gente fala sobre a parte de agricultura, um dos maiores problemas hoje que a gente consegue visualizar, até a gente trabalha com ele para tentar solucionar, né, é a parte de desperdício de água, né? O consumo da água potável dentro da agricultura, ela é muito grande, principalmente para a parte de hortaliça. Então, pensando nisso, está se criando tecnologias também para diminuir esse desperdício, né? A irrigação automatizada, ela vem exatamente para essa parte. Quando você coloca ali um time, né? Você vai ligar de manhã cedo, bota aí 15 minutos dele ligado e na parte da tarde 15 minutos dele ligado. Ele vai irrigar toda a sua horta e você não tem gasto excessivo porque a água não ficou ali rodando o dia inteiro, né? Alagando aquele solo também porque vai percolando demais e você não tem um desperdício de água, que é o nosso maior problema, né? E para o agricultor, é uma tecnologia que ainda está demorando a chegar, porque não é todo mundo que consegue transformar as suas grandes estruturas para poder ter automação, né, e a irrigação ali controlada, em vez de um aspersor, colocar um gotejador. Então, essa tecnologia tem que ser mais acessível. E tem como fazer mais acessível. E tem como virar mais de custo quase zero, né? Hoje existem temporizadores que são baratos, são a R$60, você compra. É só a pessoa conhecer o que ela pode fazer para reduzir o gasto dela, ajudar também na preservação, né? E buscar realmente essa tecnologia, né? Porque daqui para alguns anos a gente não vai ter mais essa quantidade de água que a gente vê, né, disponível em abundância, como a gente está acostumado a falar, nosso planeta, o planeta água, mas está escasseando, cada vez está reduzindo, os rios estão secando. A gente está vendo, a mudança climática está fazendo alguns efeitos já, e nós vamos ser os primeiros a sofrer com eles, né? Não são os animais vão sofrer, mas muitos deles ainda vão ser capazes de se adaptar. Mas a gente precisa de alimento e a gente muitas vezes não sabe nem aonde buscar esse alimento. Se não tiver no mercado, a gente vai ficar sem o alimento. Então, é uma demanda necessária pensar numa outra maneira de fazer. Eu acho que tem uma questão de se adaptar mesmo, como você colocou. A gente tem várias tecnologias disponíveis. A hidroponia é uma das soluções. A gente falou de agrofloresta, é uma tecnologia ancestral, né? Uma coisa que tem que ser motivada, né? E reativada. A gente tem vários agricultores que dominam essa arte da agrofloresta. Você ter o plantio do alimento sem derrubar a floresta, né? Sem devastar, né? Sem acabar com o meio ambiente. Então a gente tem que, realmente, hoje o ser humano tem que se adaptar, tem que buscar todo o conhecimento e inovação que está vindo, que foi adquirido ao longo do tempo, e buscar a melhor forma de utilizar a ferramenta para ele. No ambiente que ele tiver, no bioma que ele tiver, a melhor forma de se adaptar, né?
seja através das tecnologias ancestrais, seja através das tecnologias atuais. Mas o ideal é realmente a gente buscar se adaptar para um mundo mais sustentável. É interessante pensar que quando a gente vê ou pensa em desenvolvimento de tecnologia, principalmente em questão de avanço futuro, vem à mente aquela ideia dos filmes de ficção científica, que apresenta aquela terra inóspita, onde você tem carros voadores, edifícios em formato de nave espacial, quase tudo prateado e não tem uma árvore, você não consegue ver um verde. É como se a gente vivesse realmente em outro planeta, como se tivesse todo mundo mudado para Marte. Mas a gente sabe que o futuro, para que haja futuro, não é assim. Tem que realmente buscar preservar cada vez mais, reflorestar cada vez mais, fazer meio que regredir tudo que foi desmatado até hoje, para que a gente tenha um futuro, ou seja, repensar o modelo de cidade que a gente vive hoje em dia. Os rios não podem ser tão poluídos nem invisibilizados. Uma cidade como São Paulo, Rio, totalmente impermeabilizada, é ruim. Se entende hoje em dia isso. Tem um caso lá de uma cidade de Minas, agora eu não lembro se é Belo Horizonte, que o rio chegou a estourar o asfalto, porque o rio ele foi jogar asfalto por cima na década de 70. Na época não tinha esse conhecimento todo a respeito do meio ambiente, da preservar a sustentabilidade, da necessidade de preservar, para que haja realmente não crie esse problema das enchentes. E lá o rio veio quebrando asfalto e arrebentando com tudo. Por quê? Você pega um rio, você além de retificar ele, você ainda joga o asfalto por cima e tenta conter ele. Aquilo é água, é natureza. Não tem como dominar isso. Em algum momento ela vai pegar e vai sair. Então, hoje em dia se pensa muito na questão do modelo de cidade. A cidade sustentável ela tem os seus rios mais abertos, respeitando suas curvas, né? Então, a tecnologia existe para que se volte, se retorne a um modelo de cidade mais sustentável. Existe tecnologia para isso, existe conhecimento para isso. Acho que a questão da ecoeficiência, é o que fala muito quando você pensa em relação à junção no tripé da sustentabilidade, que é o econômico, o ambiental e o social. Quando você junta o ambiental com o econômico, você busca essa ecoeficiência. E essa ecoeficiência, ela parte da gestão. Uma boa gestão leva até a ecoeficiência. A inovação sempre vai vir. A tecnologia sempre vai avançar. Então a gente não pode ficar para trás, perder isso de vista. Então a gente vai buscando essas novas tecnologias, mais atuais, tecnologias ancestrais, se possível dando uma repaginada, buscando. Existe saneamento ecológico, existe a utilização do biogás de uma forma sustentável, né? Tem muita coisa boa que pode ser feita e a gente precisa buscar realmente, como a Isabela colocou, se adaptar. Buscar esse novo modelo de vida mais sustentável, onde a gente se adapte a essa realidade. E a gente não acabe com o nosso meio. Se acabar com o nosso meio, acabando conosco, né? Acabando com a comunidade. Então, não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. Não existe planeta B. Só tem esse. Então a gente tem que buscar. Se a gente conseguiu, né, nesse tempo todo que a humanidade existe, né, conviver em harmonia com a natureza, nesses poucos séculos que a gente vem devastando tudo, a gente tem que voltar um pouquinho e tentar aprender com aqueles primeiros que conviviam em harmonia com a natureza, né? Utilizando, claro, todo o ferramental, toda a tecnologia e inovação que está aí à disposição, mas da melhor forma possível. Como a gente falou, a tecnologia veio para ajudar, veio para facilitar a nossa vida. Quando se pensou na questão do maquinário, na Revolução Industrial, é para que o homem não trabalhasse tanto, se matasse tanto de trabalhar, né? Exatamente isso. Então, a gente fala muito da questão da permacultura. A permacultura prega muito isso. A otimização da energia, ou seja, utilizar a energia da maneira correta, do jeito correto, no tempo correto, para que você tenha o seu tempo voltado para o seu bem-estar, né? Você tem um tempo para desenvolver o seu eu intelectual, científico, né? Desenvolver a sua inteligência, né? Amorosa, desenvolver, né? Realmente o ser humano que a gente é. Para isso a gente precisa de tempo. Se a gente só trabalha e a tecnologia, ao invés de facilitar a nossa mobilidade, a gente passa 4, 5 horas no trânsito, indo e voltando do trabalho, isso é ruim.
né? Onde é que está o desenvolvimento, onde é que está a utilização certa dessa tecnologia nisso? E o mais engraçado quando você fala essa parte de agrofloresta é que o sistema é um sistema tão perfeito e tão complexo, né? Porque quando você tem árvores ali fazendo todo o processo de retenção dessa água que hoje, infelizmente, metade do Rio de Janeiro, por não ter escoamento, todo ano sofre enchente, porque tiraram essas árvores também, né? Tiraram aonde tinha a margem do rio. Então, você cria de novo esse sistema. Você devolve ao leito do rio a árvore que ela pertencia. E com isso, você vai demorando um pouquinho mais. Quando a chuva bate, a copa da árvore segura o máximo que ela pode de água e vai devagar deixando cair. Com isso, as menores, que são normalmente as hortaliças que se plantam junto, né, elas vão recebendo como se fosse um afago, né? Você não toma uma pancada de uma vez, você vai recebendo gotinhas por gotinhas que vão te deixando ali confortável. Por isso é um sistema tão complexo, né, e fortalecendo todos que estão dentro desse sistema. Você mescla o ser humano, que deveria fazer parte desse sistema, né, complexo, né? Então você cria essa complexidade, ele fazendo parte e vivendo esse sistema, junto com os outros animais que normalmente retornam a esse ambiente. Todos os dispersores voltam e fazem o trabalho que eles foram projetados para fazer, né? Hoje o nosso maior medo é não ter mais polinizadores, mas com a quantidade de agrotóxico que a nossa comida tem, eles são os primeiros a morrer, né? Não tem como, eles são sensíveis. Então, os grandes polinizadores, que são as abelhas, estão sofrendo e sofrem por causa do nosso modelo de vida, né? Porque não há outra opção para a gente quer ir no mercado, a gente quer consumir aquilo que a gente está com vontade. Só que às vezes aquilo que está com vontade não está na época, não vem daqui, né? Então você cria todo um transtorno, né? O ambiente, ele é sazonal. Você precisa conhecer o ambiente para você poder projetar o que você vai plantar e o que você vai colher. Então, tem coisas que dão o ano inteiro, mas outras são específicas de mês a mês. Aqui, principalmente no Rio, que a gente tem temperaturas muito quentes, coisas que são sensíveis, como, por exemplo, o morango, a gente não consegue ter, né? A gente consegue, no máximo, botar ele em Petrópolis ali, né? Porque é um pouquinho mais fresco, mas mesmo assim, a grande quantidade de agrotóxico para ele se manter vivo, né? Não é legal, né? Então, e tudo isso volta a ir para a parte hídrica e a gente cria outros problemas, porque vai criar o problema de saneamento ambiental, você vai criar problemas ali, né, de poluição desse mar, e aí, assim, com várias consequências, né? E não são mais a longo prazo, são a curto prazo. A gente está sentindo, a nossa geração está sentindo esses efeitos. Então, é bem longo, né? O processo vai sendo longo. Quando a pessoa para olhar que a melhor tecnologia é a natural, né? A gente está aqui explicando, mostrando que existe possibilidade de tecnologias, né? A gente não quer dizer que vai parar de usar a tecnologia de um robozinho ou de outro, não. Todas elas têm que se encaixar. Mas a melhor, ainda mais eficiente, né, é o meio ambiente preservado. Ele conservado, ele tendo toda a estrutura dele para ele fornecer para a gente o que a gente precisa. Porque a gente está dentro dele, né? Sem água a gente não vive. Sem comida a gente também não vive, né? Então, não tem planeta B, não tem solução sem ser essa de preservação, né? Existe um técnico, né,
universidades, muitos agrônomos que defendem a questão da agricultura orgânica, da agrofloresta, existem termos. Então, realmente eficazes. Quando a gente pensa em relação ao alimento, o alimento que vem para a nossa mesa, são os alimentos que vêm das famílias, né, das pequenos agricultores. São esses alimentos que vão para o mercado. Quando a gente fala em uso excessivo de agrotóxicos, a gente está falando de monocultura, né? São grandes plantações de soja, de coisas de trigo, de milho, que no geral nem são para alimentação do nosso povo em si, são para exportação, para ser revertido em commodities. Então a gente tem que pensar realmente, a tecnologia veio para facilitar esse homem, só tem que saber usar de forma eficaz. Se a gente fala em agroecologia, fala em agricultura, está tudo limitado. Tem como ter isso na cidade do Rio de Janeiro. Tem como ter isso sem usar tanto agrotóxicos, sem usar tanto veneno. Existe tecnologia. Na verdade, existe uma gama de tecnologias, né? Quando fala em agricultura orgânica e agrofloresta, sistemas agroflorestais, são uma gama de tecnologias que são utilizadas para que isso funcione. Ou seja, coisas que já foram utilizadas há muito tempo. E a gente quando fala muito em relação ao nosso trabalho, a gente remete muito à questão do campo, né? A gente quer preservar o meio ambiente natural. Mas isso também tem a ver com o meio ambiente urbano. O meio ambiente urbano também é muito responsável pela questão da qualidade de vida em si, né? Do bem-estar e do bem viver que a gente pega tanto. A gente tem um vídeo aqui para passar um exemplo de como você ter tecnologias a seu favor de modo sustentável no ambiente urbano. Porque não é porque a gente ama estar no meio da natureza que a gente quer também que todo mundo vai construir uma ecovila e viver no meio do mato. Não é assim. Dá para ter cidades mais ecoeficientes, né? Utilizando a tecnologia a seu favor, num mundo mais sustentável. Vamos passar um videozinho aqui rapidinho, dando um exemplo de uma casa sustentável no meio urbano, né? Vou colocar aqui. Minha casa hoje é uma casa modelo. Todo mundo chama de a minha casa do futuro, porque nós temos duas vertentes aqui, que é a ecologia com tecnologia. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, e vi que a cidade perdeu muito. Tinha muito verde. Antigamente São Paulo era a cidade da garoa, né? Não tem mais garoa. Está faltando água. Todo o solo impermeabilizado. Na época, o Joãozinho tinha 4 anos e ele já reciclava lixo na escola. A escola já dava aula sobre sustentabilidade, essas coisas. Estava estudando, eu tinha 4 anos, aí a gente aprendeu na escola sobre energia eólica, solar e a hidrelétrica. Aí no almoço eu falei pro meu pai que eu queria ter uma casa ecológica. Eu achei a ideia dele muito legal, muito legal. E eu me propus, eu falei, eu vou fazer um projeto muito legal. Está vendo aqui atrás de mim? É o Solatube, é a luz do sol enganada. Então ali em cima você tem uma lente que capta os raios solares, transforma esses raios solares em linha reta e transporta essa luz por esse tubo espelhado até lá embaixo. Cena, ligar, TV. Eu acho que os mais importantes aqui seriam a geração fotovoltaica, a geração eólica, a luz do sol encanada e água da chuva. Toda a água e todos os telhados vêm para cá. Aqui dentro da churrasqueira tem uma serpentina. Quando você faz churrasco, você aquece a água da pia. Isso, madeira do telhado da casa antiga. Olha, é de construção. O lustre também é madeira do telhado. Contribuo muito pouquinho com o meio ambiente, mas é a minha parte. A minha parte que eu estou fazendo. Então, se mais pessoas pudessem fazer isso, a gente teria uma qualidade do ar melhor. Se todo mundo usasse telhado branco, a gente reduziria 2 graus na cidade toda. Então, a minha ideia de casa modelo de repente, mostrar
que vale a pena. Tem que repensar o modelo de cidade, tem que repensar os modelos de gestão, né? A gente tem que pensar esse modelo, porque para adquirir, para alcançar essa época eficiente, precisa disso. Novos modelos de gestão. Então, repensar, se adaptar e utilizar como foi criada a tecnologia, como sempre é criada a tecnologia, ao nosso favor. Ela veio para facilitar e não para destruir. Então, a gente vai ficando por aqui, né? E aí, vamos... Depois, de quem quiser saber mais sobre a arte de decoração.eco, é só entrar em contato através do Insta, do Face, das outras mídias sociais. Tivemos uma ação socioambiental agora dia 17, foi maravilhoso. Se Deus quiser, quando tiver uma solução para essa pandemia, ano que vem, estaremos recebendo as pessoas lá na Reserva da Prata, nossas atividades, todo vapor. E aí vamos ficando por aqui, desejando que a gente crie cada vez mais consciência, procure cuidar mais um do outro, né? Porque o primeiro ambiente, o primeiro meio de cuidado é o humano, né? Então, vamos ter mais empatia, quem precisa, quem está ao nosso lado, vamos cuidar mais um do outro. E a partir daí cuidar da nossa casa, nossa família, nosso bairro, cidade e nosso planeta também. Então vamos ficando por aqui, gente. Um abraço a todos. Nos procurem nas mídias. Isso aí. Obrigada, né, pela oportunidade também. E vamos fazer local e pensar global. É o que está faltando, né? Beijos, tchau, tchau.